Tá bom, Hare Krishna. Então você pergunta a relação entre esforço e alegria, né? Então é algo que a gente pode pensar assim, se eu me esforço para ser feliz nesse mundo material, né? Será que isso sempre vai me trazer alegria, né? Ou seja, na realidade, a alegria ela é algo temporário, né? A gente entende que nós podemos estar alegres por algum momento, mas no futuro nós vamos deixar de estar alegres. A alegria, ou seja, por isso que Krishna está falando no Bhagavad Gita que você tem que tolerar, né, as investidas, né, da alegria e as investidas da tristeza, né? Assim como nós temos que tolerar as investidas do inverno e as investidas do verão. Então, por exemplo, se nós ficamos muito exultantes quando existem coisas boas na nossa vida, né? Ou se nós sofremos muito, né, lamentamos muito quando coisas ruins acontecem na nossa vida, isso não é uma ação inteligente de uma pessoa inteligente, né? Então, a alegria, ou seja, você pode fazer muito esforço, né, e não ter alegria, pode não ser proporcional, né? Então, são duas coisas completamente diferentes, aquilo que você faz e aquilo que você está recebendo nesse momento. Claro que qualquer atividade que você faça agora, isso vai gerar um fruto no futuro, mas você tem que entender também que você vai ter que sofrer as reações, né, das suas atividades passadas, né? Então isso nós chamamos da lei da ação e reação. Nós estávamos explicando isso nesse momento, né, em outro áudio, que o karma ele é muito poderoso. Então nem sempre o esforço, né, ele vai trazer a alegria, como resultado uma alegria, né? Ou seja, a satisfação. Mas nem por isso você tem que deixar de se esforçar, né? Então Krishna mesmo, ele instrui a Arjuna, né, a lutar, né? Ele fala, você tem que se levantar e você tem que, com a espada do conhecimento, corta, né, essa lamentação, esse apego que você está tendo, Krishna fala isso, né? E isso vai te dar alegria. Por quê? Porque o desapego, ele traz alegria. Ao contrário do apego. O apego, ele sempre traz uma certa frustração, medo, tristeza. Isso é apego. Quando você tem medo de perder, quando você tem medo de realizar atividades, quando você tem medo de que qualquer coisa que você faça possa causar um certo distúrbio na pessoa que você tem apego, coisas assim. O apego ele é como um tipo de um câncer, né? Ele vai te comendo, né, internamente. É como que Krishna ele diz, né, que o sofrimento ele nasce do ventre dos apegos. Então, quanto mais apego você tiver, mais sofrimento você vai ter. Então, quando você se esforça de uma maneira desapegada, né, ou seja, e deve haver esforço da sua parte, porque na realidade, sem esforço, o que Krishna ele fala, sem agir, sem ação, ninguém pode fazer nada nesse mundo material. Para você fazer nesse mundo material e também no plano espiritual. Para você realmente realizar uma atividade, você tem que se esforçar. Então o Krishna ele valoriza muito isso, né? A ação. Ele quer que Arjuna lute. Ele não quer que Arjuna simplesmente renuncie tudo, vá para a floresta. Não. Krishna quer que Arjuna lute, que ele vença os seus apegos, que ele realmente possa superar, né, esse estado emotivo que ele está nesse momento. Então, é quando nós nos esforçamos, né, de uma maneira correta. E o que é esforçar? Se esforçar de uma maneira correta. É você entender que o desfrute ele causa sofrimento. Jehi sansparshan jamboga dukkha jonaya evate adianti vanta konteya nateshu ramate buddha. Então Krishna explica, você pode ter até uma certa alegria, né, no início, quando você desfruta, né?
porque as pessoas se esforçam muito para desfrutar, mas isso depois causa, isso é uma fonte de misérias. Por quê? Porque realmente vai existir uma certa reação, porque você está explorando. Ou seja, então o esforço para a gratificação sensorial, ele gera um karma, ou seja, ele gera uma reação. Então esse é o mundo da exploração. Quando nós desfrutamos, né, nós entramos no mundo de exploração, nós estamos explorando. E toda vez que nós exploramos, nós também vamos sofrer com isso. Então, em um momento nós estamos explorando, em outro momento nós estamos sendo explorados. Né? Arrastani sarrastani, né? Apadani chatushpadam. Né? Diva divasya divanam. O verso ele fala que realmente o mais forte vence o mais fraco, o mais fraco é comida para o mais forte, e na realidade esse é o mundo, a consciência animal. Na consciência animal, todos os seres estão explorando. Né? E na consciência humana, né, que não deixa de ser animal, nós também estamos explorando. Só que de uma maneira mais polida, né? Ou seja, você explora, você é violento, você tem que ser violento, você tem que ser violento no seu trabalho, você tem que ser violento nas suas atividades, inclusive nas atividades, né, do serviço devocional. Muitos devotos, eles necessitam de uma certa violência para se impor devido ao ego, né? Então eles querem que a sua ideia, o seu jeito de fazer as coisas seja dessa maneira. Então existe uma certa violência, e por isso, mesmo nos círculos, né, espirituais, nós vamos ver a inveja, a cobiça, vamos ver a ira, a luxúria. Então não é que num círculo, ou seja, espiritual, as pessoas não têm isso, elas têm. Ou seja, por quê? Porque os devotos, mesmo os devotos, né, eles estão lutando para se estabelecer no plano da devoção. Isso é uma coisa que demora, né? Não é uma coisa tão fácil assim. Então, por isso, o esforço e a alegria, elas vão estar conectadas sempre na nossa vida, ou seja, e não de uma maneira proporcional, porque você pode realmente se esforçar muito e não ter muita alegria, né? Por exemplo, uma mãe, né, ela quer ter o filho, né, enfim, e aí o filho cresce, ela se esforça muito para criar o filho, de repente pode haver muito transtorno, pode haver muita infelicidade. Um filho pode trazer muita infelicidade para os seus pais, né? E o esforço dos pais é incrível, porque imagina, eles geraram um filho, eles cuidaram do filho, enfim, todo esse trabalho para que o filho aqui estivesse, e ele pode causar muitos problemas aos seus pais. Então, na realidade, nós temos que trabalhar, se esforçar de uma maneira desapegada, esperando que Krishna realmente nos dê o resultado do nosso esforço. E isso se resume na verdadeira alegria, quando Krishna realmente entrega para a gente os frutos da nossa ação. Ora Premananda.